Nós vamos para um assunto que, assim, não tem como, né, alguém nunca ter sentido uma dor nas costas. Não tem como. Só que a gente muitas vezes não tem ideia, né, a causa, o porquê. Às vezes a gente não fez nada diferente e de repente a gente acorda com uma dor nas costas. Hoje a gente convidou mais uma vez, ele que é ortopedista, Dr. João Bergamaschi, bem-vindo. Obrigado, Carol. Para a gente falar das possíveis causas e, pasmem, dependendo da região, né, doutor, indica aí já de cara uma situação para vocês. Exato, e aqui a gente vai conseguir mostrar para todo mundo os principais problemas que podem acontecer em cada região da coluna. Então vai ficar bastante legal aqui. E assim, até para a gente introduzir, a dor na coluna, então a dor nas costas, né, conhecida, né, popularmente, é claro que é muito comum. E na maioria das vezes é algo mais tranquilo, não algo mais grave. Exato, e tem uma estatística mundial que a gente acaba utilizando bastante, que praticamente 80%, 90% das pessoas vão ter pelo menos um episódio de dor importante nas costas durante a vida. Então isso é um número exorbitante, é um número muito grande, de forma que praticamente todo mundo vai ter algum tipo de desconforto, né? Então... Quando você diz uma dor importante, é aquela dor que fica incapacitante, por exemplo, da pessoa conseguir executar outras coisas. Exato, pelo menos algumas horas ou alguns dias aquele indivíduo fica com alguma limitação mais importante. Perfeito. Vamos lá, doutor, vamos começar então com a sua dinâmica. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. A gente vai completar então aqui, ó, o nosso quadro. Então aqui nós temos a nossa coluna, né? A nossa coluna vertebral que vai desde a cabeça até a bacia e nós dividimos em segmentos. Então a região do pescoço, por exemplo, ela é conhecida como região cervical. Região do tórax, região torácica ou dorsal, parte mais baixa, que talvez seja onde acontece a maioria dos problemas, é a região lombar. Tá. E aqui o finalzinho, onde se articula com a bacia, é o sacro e o cóccix. Então nós vamos começar aqui primeiramente pela região cervical, para a gente poder entender os principais problemas que acontecem na região cervical. Então temos aqui o torcicolo, tensão muscular, má postura ou cansaço. E perceba que todos esses problemas, eles estão de alguma forma relacionados ou com alguma coisa que a gente faz de errado com a nossa coluna, ou com alguma questão muscular especificamente. Essa parte da cervical pode ser sim um mau jeito de inflamação muscular. A maioria das vezes acaba sendo. Tá. Existem outros problemas que acontecem, como degeneração, desgaste, artrose, mas a questão muscular, a questão tensional, ela realmente é mais prevalente, ela é mais comum. Então, doutor, cite algumas circunstâncias, né, do nosso dia a dia que nos colocam, então, em perigo, né, para essas dores da cervical. Por exemplo, aquela pessoa que trabalha muito tempo sentada na frente do computador, fica 8 horas sentada na frente do computador, sem alongar, sem levantar, sem ir no banheiro, muitas vezes direto. É normal que essa pessoa, ela, no final desse tempo, ela tenha um desconforto, pelo menos na região do pescoço. Tá? Os celulares, né, o movimento... Geração da cabeça baixa. A gente já nomeou essa geração dos celulares como geração da cabeça baixa. E não é só celular, é tablet às vezes. Às vezes as pessoas ficam com a cabeça um pouco inclinada e isso gera uma tensão muito grande na cervical. Tá. É como se a gente muitas vezes tivesse um peso de 20, em algumas situações 30 quilos na cabeça só pelo fato de estar nessa posição. Entendi. Porque ela é mais pesada mesmo, né? Então vai ter uma consequência. Agora, hérnia também é comum? Acontece. É menos comum do que a questão muscular, mas Tá. pode acontecer. A hérnia de disco é um problema que pode acontecer em toda a coluna. Tá. E aí nós trouxemos a nossa amiguinha aqui para poder até explicar o que é a hérnia de disco. Então, é um modelo que a gente consegue ver de uma forma bastante clara aqui. As vértebras, entre uma vértebra e outra, o disquinho. Esse disquinho funciona como amortecedor, eles que absorvem todo o impacto que acontece nessa região. E o disco deve estar localizado exclusivamente entre duas vértebras. Ele não pode vazar. Entendi. E aí quando ele vaza, que é o vermelhinho, vou pegar um ângulo legal aqui, talvez aqui, o vermelhinho, isso é a hérnia de disco. E o que faz isso acontecer?
duas situações principais. A primeira é o desgaste que ocorre nesse disco, e aí ocorre por conta do desgaste um enfraquecimento ou alguma questão traumática, que é menos comum. O desgaste ele acaba sendo mais comum. Um tombo, um acidente, um trauma um pouco maior do que simplesmente um movimento. Entendi. E aí, claro, o doutor vai explicar daqui a pouquinho quando a gente chegar aqui, a dor é incapacitante em muitos momentos. E a prática da atividade física de forma incorreta também, né? Aí prejudica a coluna como um todo. A coluna toda, porque a musculatura ela tem uma conexão, desde a parte de cima à parte de baixo. Então, em algumas situações, realmente pode ter uma contratura, uma lesão muscular que pode deixar a pessoa acamada, naquela crise de dor, né? E doutor, antes da gente passar para o próximo, travesseiro, uma coisa tão simples, né, tão importante, né? Colchão e travesseiro. Tem que prestar atenção porque algumas dores podem vir, então, de um travesseiro inadequado? Pode sim, com certeza, porque se a gente pensar em relação a tempo, nós permanecemos aí em média 6, 7, às vezes 8 horas deitado na cama, e se a gente permanecer esse tempo numa postura inadequada, é o mesmo raciocínio de ficar sentado na mesma posição por muito tempo. Então a musculatura ela vai sofrer, ela vai ficar tensionada, ela vai inflamar e vai doer. Então o ideal travesseiro é realmente que ele tenha uma altura adequada para aquela pessoa e uma densidade, na maioria das vezes, intermediária. Nem muito mole, nem muito duro, porque aí assim a gente consegue realmente manter a coluna estável e nivelada durante todo o sono. E tem que trocar uma hora, né, doutor? Tem que trocar, e da mesma forma que o colchão, né? O colchão, dependendo do tipo de colchão que a gente usa, ele pode durar mais ou menos tempo, mas uma dica para todo mundo aí poder usar já hoje se o colchão começa a ficar muito marcado, já deve estar na hora de trocar. Perfeito. Vamos para o próximo então, descendo daqui a pouquinho tem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Olha lá, região torácica. Região torácica, ou também conhecida como região dorsal, que pega basicamente a altura do tórax, né? Então percebam, contratura muscular mais uma vez. E a importância de a gente estar sempre trabalhando essa musculatura para poder evitar estes problemas, tá? E aqui um segundo problema que a gente pode considerar desde adolescentes, desde crianças e adolescentes até indivíduos mais idosos, que são os desvios na coluna. Que também podem trazer problemas futuros e dores. Que a médio e longo prazo podem causar uma dor um pouco mais limitante também. Aquela questão do estresse que a gente carrega o mundo nas costas aqui, né? A gente fala essa região, a gente também coloca de tensão, né? Talvez a tensão. E às vezes pode pegar tudo aqui, na verdade, né? E trava, né? A tensão muito grande pega tanto a musculatura na cervical quanto a musculatura na torácica, que realmente são os casos talvez um pouco mais aqueles quadros agudos e mais dramáticos, né? Que trava mesmo. E nesse caso, doutor, a diretora está perguntando, pode trazer uma hérnia, um prejuízo assim desse tamanho? Ou não? É uma questão que tem que soltar o músculo mesmo? Dificilmente vai estar associado a um problema degenerativo, vai causar um problema degenerativo de desgaste, tá? Então o mais indicado realmente é trabalhar essa musculatura, soltar essa contratura, essa tensão, manter a musculatura bem condicionada para não voltar a ter esse tipo de problema. Perfeito. E olha o negócio, parece que todo dia, né? Basta você pedir a ajuda de um profissional para destravar, que no dia seguinte está tudo de novo. É estresse, né? Isso é o estresse. Exatamente, é o dia a dia, né? Tem perguntinha do público já prontinho, olha lá quem escreveu pra gente. Beijo, Gustavo. Obrigada, querido. Quais os benefícios que eu posso ter com RPG para melhorar o desconforto das dores das costas? Né? Enfim, são das práticas aí, até ligadas a uma fisioterapia. Como é que hoje, então, de forma multidisciplinar, vocês tratam das dores nas costas? Sempre a gente precisa envolver diferentes formas de tratamento, porque não necessariamente o que faz um efeito melhor para mim vai fazer efeito melhor para você. Então, realmente, a gente precisa contar com diferentes modalidades. A fisioterapia talvez seja o mais utilizado, até mesmo por facilidade de acesso. Outras modalidades, RPG, Pilates, são todas modalidades oriundas aí que vieram da fisioterapia, que de certa forma acabaram se especificando, se especializando em um ponto específico, né? Numa questão específica, mas que
têm o mesmo objetivo. Acabam trabalhando a questão postural, a questão da musculatura, do condicionamento muscular e do fortalecimento. De qualquer forma, ter ali um diagnóstico de um ortopedista é extremamente importante, né? Para que seja feito, então, o tratamento correto. Para saber o que a gente quer tratar. Sem então, dúvida. Senão a gente sai atirando para todos os lados, não tem o resultado que a gente quer, o paciente continua com dor e a gente sem diagnóstico e... Hoje o diagnóstico, além de clínico, os exames de imagem são importantes para dores na coluna? São. O diagnóstico da maioria dos problemas na coluna, eles são clínicos. Então, clínicos em relação ao tipo de sintoma, histórico, ao que o paciente sente, além de alguns outros pontos que podem contribuir até mesmo de estilo de vida do paciente. Então, isso é importante. O exame de imagem é exame complementar. O próprio nome fala isso, exame complementar, para poder confirmar a nossa hipótese diagnóstica e realmente, talvez, direcionar um pouco em relação ao melhor tipo de tratamento e o que a gente espera com aquele tratamento. Perfeito. Vamos colocar os próximos então, doutor? Daqui a pouquinho tem mais perguntinhas do público. Gláucia já sinalizou que tem muitas. Então, na sequência aqui, nós estamos indo, talvez aqui, para o mais esperado, que é a região lombar, que é onde acontece a maior parte dos problemas na nossa coluna, tá? Porque sofre uma carga mecânica maior, né? Então, a região lombar acaba tendo que sustentar um peso muito maior do que as outras regiões. Entendi. Tá? E aqui, da mesma forma, nós temos aqui os problemas musculares de uma forma geral e talvez aqui, de uma forma talvez um pouco mais importante aqui, o grande vilão de hoje em dia, que é a hérnia de disco, né? Agora, eu vou te fazer uma pergunta pontual. Olha que interessante. A gente pode afirmar que algumas pessoas vão ser mais sensíveis? Vou te dar um exemplo, tá? Vou me usar como exemplo. Eu treino, faço muita coisa, mas, por exemplo, aquele stiff, né? Que é o que abaixa, assim. Sim. Esse eu não posso fazer. Não, eu já tentei tudo com um profissional, vendo que eu tô fazendo a força no abdômen, tudo bonitinho. No dia seguinte, eu tenho dor. Dói. Então, assim, a gente pode dizer que algumas pessoas, para algumas situações e alguns exercícios que até são ótimos, para elas não vão ser? Com certeza. E essa personalização, não só nos sintomas, mas no tratamento, ela deve ser utilizada de rotina. Então, alguns exercícios talvez eles façam um efeito melhor em você e menos em mim, tá? E o principal que talvez a gente tenha que discutir aqui é a predisposição genética para a condição de cada disco, para a condição de cada coluna. Tem algumas pessoas que têm uma predisposição genética a desenvolver uma degeneração ou um desgaste de uma forma mais precoce, Entendi. com 20, 25, 30, 35 anos de idade. Então, esse indivíduo, ele realmente precisa cuidar mais do que aquela pessoa que vai ter um problema nesse disco com 70, 80 anos de idade. Falando em quadril, isso é comum, né, doutor? Então, numa família, quando a gente vê que os pais ou um deles tem já um desgaste de quadril, já precisa fazer coisas ainda jovens, a chance dos filhos terem também é maior, né? Os desgastes, de uma forma geral, a gente está cada vez mais indo para esse campo. Que coisa. Para esse campo realmente da genética e para esse campo de buscar algum fator que regenere essa cartilagem, que é a medicina regenerativa. Que legal! Então, existem muitos estudos mostrando isso, que acho que em breve acho que vai ser muito difundido aí em todas as especialidades, não só na ortopedia. Estamos caminhando. Boas notícias daqui a pouco. Vamos colocar então o último para a gente seguir com as perguntinhas. Olha lá, região coxígea. É o sacro ou cóccix, né? O cóccix é a parte finalzinha aqui do sacro, que é onde aquela pessoa que cai sentada, às vezes trinca e quebra e fica 2 meses com dor. Então, aqui é bem delicado. E esses 2 meses é o tempo que realmente precisa para poder cicatrizar qualquer tipo de fratura nessa região. Então, é normal ela continuar com dor por 2 meses, tá? E não necessariamente ter que fazer uma cirurgia para isso. Não, é exceção. Na verdade, o tratamento aqui, na maioria das vezes, 99% dos casos, acaba sendo clínico. Muito bom. Vamos para as perguntinhas, doutor? Já a gente fala mais. Olha lá na tela quem escreveu para a gente. Obrigada, Rafa, um beijo. Tenho desidratação dos discos cervicais, osteócitos e coartrose. Acho que li direitinho. Já fiz fisioterapia e o problema de dor persiste. A natação pode ser uma boa opção?
Legal, ele utilizou bastante termos técnicos aí que quando a gente pega um exame, né, uma ressonância magnética da coluna, sempre tem pelo menos um ou dois termos como esse, né? Então ele falou de osteófito. Osteófito nada mais é do que bico de papagaio. Ah, é o bico de papagaio. Acho que bico de papagaio é mais fácil, né? É mais fácil, falar, é mais fácil de falar e entender. E a uncoartrose. Uncoartrose nada mais é do que o desgaste na articulação entre duas vértebras. E ele é jovem, né? O Rafa, ele é jovem. Foto, ele é jovem. Rafael, um pouco do que a gente estava comentando aqui. A natação, ela é uma opção. Não necessariamente vai ser a melhor opção para você ou para mim, tá? Mas é uma opção que muitas vezes, no insucesso de alguma outra terapia, pode ser utilizado. Certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Alô, um beijo. C5, C6, pressionando a medula é perigoso, o que fazer? C5, C6 são as vértebras cervicais, né? Então a gente acaba dando nome em cada vértebra de acordo com a região onde ela está localizada. Certo. Cervical C, aqui torácica ou dorsal T ou D e o L na lombar. Então se a gente pegar um exame vai estar lá L4, L5, L3, L4. Então na cervical aqui a Luciana falou é C5 e C6. Tá. Então se existe uma compressão da medula, é mandatório realizar algum tipo de tratamento. Tá? Dependendo do grau de compressão na medula, o tratamento é clínico, é melhorar o suporte, a estabilização da coluna, o condicionamento da musculatura, mas se essa compressão na medula ela é algo mais acentuada, mais importante, e aí são alguns casos que a gente acaba precisando fazer algum tipo de intervenção, algum tipo de cirurgia justamente para poder descomprimir a medula, preservar a condição neurológica do nosso organismo. Precisa passar em consulta, ter toda a orientação, o diagnóstico, né? Com certeza. Porque pode evoluir, então. É algo que, enfim, a pessoa tem o diagnóstico, mas pode ter um acompanhamento? Tem que fazer um acompanhamento. Então, uma vez identificado um problema um pouco mais sério, tá? Uma compressão, por menor que seja, precisa fazer um acompanhamento. E esse acompanhamento não é um acompanhamento semanal. Muitas vezes pode ser um acompanhamento anual. Sim, entendi. Tem mais, olha lá. Obrigada, Ana, um beijo. Dor no quadril significa o quê? Olha lá o quadril aparecendo. É uma pergunta interessante, porque às vezes a gente realmente fica olhando muito ali no quadril e o problema não está ali. Então a dor no quadril, ela pode obviamente ser algum problema localizado no quadril, mas pode ser algum problema principalmente nessa região lombar, tá? Que é a dor irradiada que a gente chama. Tá. Então, algum nervo tendo algum tipo de pinçamento ou compressão nesse ponto, e é o nervo justamente que acaba indo para a região do quadril. Então, a dor acaba sendo refletida nessa região. Então, vocês precisam começar uma investigação para ir tirando, né, o que não é realmente. Começa pela coluna. Geralmente, no exame clínico, a gente consegue diferenciar o que é quadril e o que é coluna, tá? Aqui, pinçamento na região lombar, além da dor, pode estar acompanhado de dormência, formigamento, alteração de sensibilidade, tá? Já no quadril, tem alguns testes que a gente consegue fazer de mobilização do quadril que exacerbam a dor. Então aí a gente já vai pensando um pouco mais no quadril e menos na coluna. Tá. Tem mais perguntinha? Obrigada, Raquel, um beijo. Qual a influência do tamanho dos seios na dor nas costas? Isso é importante. Às vezes as pessoas não dão o valor necessário e vivem assim muitos anos com dor por conta disso, tá? E aí vai entrar muito aqui na questão do desvio da coluna, tá? Região torácica. Quando o seio é muito volumoso, é normal, tá? Que essa região torácica seja mais inclinada, mais angulada, se a musculatura não está tão bem condicionada. Porque a pessoa ela tenta fazer uma, como se diz, compensação? É por peso mesmo, Tá. Algumas vezes por peso e algumas outras vezes por vergonha de querer esconder o volume do seio. Então é normal que ela projete o ombro para frente e um pouco dessa postura um pouco mais arqueada para poder tentar esconder, entendeu? E aí a postura acaba ficando... Isso sobrecarrega demais a musculatura de trás da coluna e acaba trazendo inflamação, dor e tudo mais. Aproveitando, né, doutor, que a gente está falando dessa questão do seio, né, para as mulheres que têm uma indicação, então, cirúrgica, hoje é uma cirurgia que é feita pelo SUS
quando ela tem uma indicação pensando na questão de saúde, né? Exato. Ela deixa de ser estética, né? A gente está falando de saúde, né? É importante a gente citar. Sim, com certeza. Não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia realmente para poder facilitar, inclusive, o tratamento osteoarticular nosso, né? Ortopédico, vamos dizer assim. Tá aí. Então, né, para quem está nos assistindo, se tem muitas vezes essa queixa, já procura o médico, é algo então que pode sim ser corrigido. Tudo que não é o nosso assunto de hoje, no entanto, acho importante que a gente coloque sempre para ajudar. Dá tempo de mais uma, né, Glaucia? Olha lá. Para fechar, quem escreveu pra gente? Obrigada, Vanessa, um beijo. Há uma semana, escorreguei e bati o cóccix. É normal, então, sentir essa dor? Absolutamente normal. O cóccix é uma região aqui mais pontuda do osso. Ela tem uma proteção muito pequena de musculatura, então ela fica muito em contato com a pele. Ah, tá. Então, qualquer trauma que a gente tem nessa região é normal ter algum tipo de lesão, por menor que seja, tá? Ou no osso ou ao redor do osso. Tá? E se tiver algum trincado ou alguma fratura, lembrem, pelo menos 2 meses aí de desconforto. E repouso? Ou um repouso relativo, e aí vai depender da intensidade da dor. Tá? Quando realmente tem uma fratura um pouquinho maior, essa pessoa tende a ter mais dor e acaba fazendo um repouso realmente por limitação. Agora, se é só aquele trincado, essa pessoa pode andar, pode subir e descer a escada, obviamente não vai conseguir correr, não vai conseguir fazer uma atividade esportiva. Ela comentou da musculação, né, Glaucia, na mensagem, né? Que quando faz musculação, sente dor. E é o prazo de cicatrização. Cicatrizou, volta a ter vida normal. Precisa fazer compressa, alguma coisa, gelo? Geralmente no início, tá? E isso é importante também, as lesões traumáticas de uma forma geral, a gente acaba utilizando bastante o gelo. O gelo para quê? Para poder diminuir a inflamação e o inchaço, tá? Então não só no cóccix, em qualquer parte do nosso corpo que a gente tem algum trauma, algum entorse. Tá. Aquela torção de tornozelo, tá? Lembra, que doutor, fica quando inchado, eu cheguei aqui exatamente. Pós-torção de tornozelo, ele olhou pro meu pezinho e falei, não, vai dar tudo certo. Que fica inchado, Gelo, que gelo, fica gelo. roxo. Então, gelo. Isso, às vezes, a gente usa na primeira semana após a lesão. E aí depois, os casos mais crônicos, essas lesões musculares, a gente tende a usar quente para poder relaxar a musculatura, melhorar, inclusive, a circulação de sangue nesse músculo. Aí é uma delícia, vocês já viram que hoje essas casas de produtos que vendem tratamentos de ortopedia, enfim, tem aquelas bolsinhas que você põe no micro-ondas e bota aqui? Gente, aquilo é bom demais, né, doutor? Chega no final do ano, está todo mundo precisando de uma dessa, porque olha, esse dezembro não é fácil. Mas chegaram muitas perguntas, doutor, depois se você puder, lá nas nossas redes sociais, aquelas que não foram respondidas, o pessoal sempre fica muito feliz. Eu vou deixar o contato do doutor, então, doutor João Bergamaschi, ortopedista, lá no Instagram, @Clínica Atuale, com 2 L's e I no final, @Clínica Atuale, ficam 2 As juntos também, lá no Instagram, @Clínica Atuale, para quem quiser saber mais. Doutor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Deu tudo certo, desinchou, voltou ao normal. Ótimo. A seguir suas dicas. Obrigada. Tchau, tchau.